Olá, meus ouvintes, né? Que estão aí no nosso site, mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus. Porque a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é inclinar os seus ouvidos para saber a vontade do Senhor. Essa é a melhor coisa que a gente possa fazer na nossa vida. Mais do que orar, mais do que a igreja, mais do que louvar. Ouvir a palavra de Deus é o segredo de toda a felicidade. Porque é pela palavra que nós adquirimos fé. E a fé é que produz o milagre, a cura, a salvação, a libertação e tudo que nós precisamos para a nossa vida. Então, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, hoje, eu estava meditando na palavra de Deus e senti que Deus queria falar à sua igreja. Eu não sou presunçosa a ponto de achar que eu tenho a palavra de Deus, como eu vejo muitas pessoas pregando, né? Eu sou o servo. Eu vou dizer como Jesus mandou. Depois que você fizer tudo o que foi mandado, você diga assim, olha, eu sou um servo inútil. Porque eu não fiz nada além daquilo que eu deveria fazer. Do que era minha obrigação. Então nós não devemos achar que nós somos o máximo por fazer alguma coisa para Deus. Nós somos servos inúteis. Foi Jesus que disse isso. Então, toda a glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Interessa que a gente diminua e que ele cresça. Então eu não quero que vocês achem que eu tenho alguma presunção de me achar melhor do que qualquer outra pessoa, porque de maneira nenhuma. Creio que tem irmãos e irmãs, pessoas de Deus, ungidas pelo Senhor, e que estão fazendo a obra de Deus de maneira linda nesse mundo. Né? O que seria de nós se não fosse essa variedade de ministérios? Porque uma igreja ou uma pessoa não conseguiria fazer a obra de Deus sozinho, né? De maneira nenhuma. Mas eu creio que o Espírito de Deus, ele quer nos falar algumas coisas. E essa palavra eu vou dirigir ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Como diz aqui em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Se você tem ouvidos para ouvir, fique atento ao que o Espírito de Deus quer dizer para nós, para você. Você que é pastor, você que é pastora, você que é ministro do Evangelho, obreiro, evangelista, você que é um membro do corpo de Cristo, ouça essa palavra. Você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus quer falar comigo e com você. Hoje, agora. Não vamos desprezar a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz assim, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então não adianta ficar só orando e se desviar de ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus é mais importante do que orar. Se você não sabia disso, guarde isso no seu coração. É mais importante. A oração é de extrema importância. Mas ouvir a Deus é mais importante do que falar com Ele. Porque a palavra dele é mais importante do que a nossa. Com toda certeza. Então, o Espírito moveu meu coração para poder falar essa palavra. Eu gostaria que vocês enviassem essa palavra, o que mandassem o link dessa mensagem para as pessoas que você conhece, para os pastores, para as pastoras, para os homens de Deus, porque eu não vou falar de denominação, eu não falo em nome de nenhum pastor, de nenhuma denominação, eu falo em nome de Jesus Cristo.
Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Envie essa mensagem para quem você conhece, porque Deus nos colocou, nos incumbiu da responsabilidade de cuidarmos e de amarmos uns aos outros. Então, a repreensão é uma forma de amar. Se você vê uma pessoa indo para o buraco, está vendo que ela vai cair no buraco, você não ajudá-la, você se torna culpado pelo sangue daquela pessoa, porque você podia ter ajudado e não ajudou. Então, se você está vendo a igreja da forma que está e não faz nada, somente critica as pessoas, somente se reúne para falar mal dos pastores, dos irmãos, eu digo para você que você está fazendo igualzinho todas as pessoas. Você está vendo os irmãos indo afundando no buraco, você está rindo, zombando, e se for possível você vai lá e empurra ela para ela cair. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar os nossos irmãos, a nossa igreja, o corpo de Cristo, continuar afundando nesse lamaçal que ele está se encontrando nesse momento. Não todos, é claro que existem pessoas de Deus, pessoas andando no caminho de Cristo, no caminho da verdade, mas boa parte da igreja, infelizmente, tomou outros rumos. Nós temos a mania de dizer, a igreja é liderada por Jesus. Tudo o que acontece é vontade de Deus. Não é não. Não que Jesus não seja o cabeça, mas Jesus é o cabeça se nós o colocarmos como cabeça. Se nós tirarmos Jesus, nós estamos errando. Jesus, a Bíblia diz que se nós permanecermos com Deus, Deus permanece conosco. Mas se nós o abandonarmos, Ele nos abandona. Jesus falou, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então tem uma condição, tem duas condições. Nós temos que estar em Cristo e Cristo tem que estar em nós. Se isso não está acontecendo, nós não vamos dar frutos. A igreja tomou rumos errados. E se as igrejas fizessem só o que é vontade de Deus, não existiria essas cartas aqui do Apocalipse destinadas para as igrejas, com repreensões. Deus diria, não, a minha igreja é perfeita. Não, tem muitos erros e que nós devemos ouvir o que o Espírito está dizendo para essa igreja desse ano de 2012. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, está escrito assim: a carta à igreja em Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou engrandecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pois eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, com certeza você já deve ter ouvido essa mensagem, já devem ter pregado, já devem ter, né? Deus já deve ter falado com vocês muito a respeito dessa palavra. E essa igreja, ela diz claramente o que está acontecendo com a igreja na atualidade, hoje. Principalmente aqui no Brasil. Não posso falar de outros países por não conhecer. Mas no Brasil, infelizmente, é isso que está acontecendo com essa igreja que estava lá em Laodiceia. É o que está acontecendo hoje nas nossas igrejas. Nós sabemos que a igreja é uma só, que é um corpo de Cristo. Primeiro ele diz assim: eu sei muito bem as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, porque és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, nós estamos num estado de mornidão, se posso dizer assim. Nós estamos tão mornos na nossa fé hoje, que as pessoas não têm mais nem amor em falar em Deus, não tem mais aquele prazer em falar de Jesus para as outras, porque as pessoas são tão fissuradas em conquistar, em ter muitas coisas, em resolver seus problemas, em correr atrás das bênçãos nas suas áreas de suas vidas, né? Nada contra isso. Mas nós perdemos o primeiro amor. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos torna quentes na nossa fé. A pessoa está morna porque ela não está andando no Espírito. E eu não quero dizer especificamente para uma pessoa, mas eu quero dizer para a igreja. A igreja no sentido genérico. A igreja, o corpo total. Nós apagamos o Espírito com as nossas liturgias, com as nossas doutrinas, com os nossos ensinamentos humanos, porque a Bíblia diz assim: olha, vocês me louvam com a boca, com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque a única coisa que vocês sabem fazer é cumprir mandamentos humanos. A igreja está morna, porque perdemos a comunhão com o Espírito Santo, e é Ele que aquece a sua igreja. É Ele que aquece a nossa fé, a nossa comunhão. É Ele que vivifica a palavra de Deus. É Ele que produz milagres. É Ele que produz vida. Nós deixamos o Espírito Santo de lado e aderimos a muitas doutrinas, muitos fogos estranhos no nosso meio, espetáculos de todos os tipos. Nós tiramos o Espírito, colocamos tudo o que não tem nada a ver com Deus nas nossas igrejas, porque nós queremos melhorar o Evangelho. Porque a gente acha que o Evangelho, ele está meio fraco, então a gente começa a melhorar o Evangelho. Mas quando a gente tenta melhorar o Evangelho, a gente tira a essência do Evangelho, que é Jesus. A gente tira Jesus do centro e coloca imagens de todos os tipos. Então Deus está falando assim, que ter o Espírito Santo não é falar em línguas. Ter o Espírito Santo não é cair no poder. Ter o Espírito Santo não é fazer isso ou aquilo. Ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus, ele pratica o amor.
E o que nós não temos mais na igreja é o amor. Nós temos o amor humano, o amor carnal, que é o amor recíproco. Eu amo quem me ama, eu trato bem quem me trata bem. Eu falo bem de quem fala bem de mim. Na prática, na vida real, é isso que acontece. As pessoas não amam mais como Jesus disse, porque o amor e a fé são as duas coisas mais importantes do Evangelho. É mais importante do que os dízimos, do que as ofertas, do que os louvores, do que as danças, do que a música, do que qualquer campanha. Não estou menosprezando nada, mas estou dizendo que nós estamos continuando coando camelos e coando mosquitos e engolindo camelos, porque nós estamos desprezando o mais importante, que é a pregação do reino de Deus. Nós estamos pregando o reino da terra, esquecendo do reino de Deus. Jesus, quando ele enviou seus discípulos, ele disse: pregai assim, pregai e anunciai que está próximo o reino dos céus. As pessoas não estão querendo entrar no reino dos céus. As pessoas não estão querendo nascer de novo. As pessoas estão querendo ter qualquer outra experiência com Deus, menos nascer de novo. Se você chegar para um cristão hoje em dia e perguntar para ela o que é nascer de novo, ela não sabe. E você pergunta para ela: você tem certeza da sua salvação? Não. No fundo, ela pode até falar que tem, mas no fundo ela não tem. Sabe por quê? Porque ela não entendeu, porque ela não aprendeu, porque o Espírito Santo está apagado. Porque nós criamos dependentes emocionais e espirituais nas nossas igrejas. Ao invés de nós levarmos a pessoa a Jesus, ao encontro com Ele, a nascer de Deus, a ter o reino de Deus dentro delas, a ter o Espírito Santo dentro delas, nós criamos um monte de situações para que essas pessoas se tornem dependentes de nós. Dependentes da minha pregação, dependentes da minha oração, dependentes da minha igreja, dependentes dos meus ministérios, dependentes de mim, dependentes dos pastores. As pessoas estão dependentes umas das outras mais do que deveria ser. Sabe o que é isso? É construir o edifício sobre a palha, sobre a madeira. O fogo é que vai mostrar qual é a obra que você tem feito. Se a sua obra é palha, ela vai se queimar. Se ela é madeira, ela vai se queimar. Nós temos que construir a obra de Deus em cima de Cristo, que é a pedra angular. É Ele que vai sustentar a pessoa. É Ele que tem que ser o centro da nossa vida, da nossa pregação, das nossas igrejas. Não é o louvor, não é o dízimo, não são as ofertas. Isso tudo é secundário. Jesus é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, o ômega. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E Jesus disse que ai daquele que achar nele como pedra de tropeço. Nós temos que pregar o que Jesus mandou. Está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. As pessoas têm que começar a buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus não quer dizer buscar as coisas só de Deus, não. Buscar o reino de Deus é buscar um novo nascimento. É conhecer a Jesus, é nascer da água e do Espírito Santo. Entrar no reino de Deus a partir de agora. Por isso que Deus disse aqui: eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Que ouro é esse? Que a igreja hoje está rica, né? A igreja hoje se acha a igreja rica. A igreja que tem muitos membros, a igreja que ganha muitas ofertas, a igreja que faz muitas missões, que tem muitas televisões, muitas rádios, muitas músicas, mas está pobre, igual ele diz aqui.
Ele diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus diz aqui, olha, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por quê? Porque você tirou o ouro da sua igreja e você colocou dentro da sua igreja um ouro humano. E esse ouro não leva ninguém para o reino de Deus. O ouro é Jesus, que é a pedra angular, é a pedra que nós devemos edificar a igreja sobre ele. Ele é o principal na igreja. Ele é o principal. Nós temos que levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, novo nascimento, porque não adianta a igreja estar lotada de pessoas mortas. Que se o pastor cair, cai todo mundo junto com elas. Se vier um vento de doutrina lá de longe, todo mundo cai, porque está todo mundo edificado sobre o quê? Sobre a areia. Todo mundo foi construído com palha, com doutrina humana, com coisas de homens, com ensinamentos humanos, com misticismos de todos os tipos. As pessoas querem ter experiências sobrenaturais com Deus, quando na verdade o meu justo viverá pela fé e não por experiências espirituais, sobrenaturais. Nós estamos edificando a igreja sobre a palha e as pessoas estão caindo. A palha está se queimando no fogo. Poucas são as pessoas que conseguem falar do reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, aquele que não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino de Deus. Como que ele vai entender as coisas de Deus sendo carnal? Nós não temos que tentar fazer as pessoas entenderem as coisas de Deus se elas não nascem de Deus. Elas não vão entender sobre o reino de Deus se elas não nascerem de novo, se elas não tiverem esse Espírito. O Espírito Santo é que dá entendimento. Nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas, colocando pedras de tropeço para as pessoas caírem. Deus, ouça, gente, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aconselho-te que de mim compres ouro. O ouro é Jesus. Jesus é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja não são a quantidade de membros, a quantidade de templos, a quantidade de ministérios, a quantidade disso ou daquilo. O tesouro da igreja é Jesus Cristo. Não tiremos Jesus do centro da nossa pregação. O reino de Deus é a primeira coisa que nós devemos ensinar nas nossas igrejas. É sobre o reino de Deus. Não é como você deve se vestir para ir à igreja. Não é como você deve fazer para arrumar um namorado, uma namorada. Nada contra isso. Mas é o reino dos céus que as pessoas estão precisando. Nós queremos consertar o evangelho. Para quê que você quer enfeitar o evangelho, maquiar o evangelho? Vamos dizer o evangelho do jeito que ele é. Pregar o evangelho como Jesus pregou. Sem misticismo. Sem nada disso. É a verdade de Deus. Não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus. Ela é eficaz do jeito que ela é. Então, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus tem que voltar para o centro da igreja. A igreja tem que ser edificada sobre ele, sobre a pedra, que é o ouro. Para que te enriqueças, porque você é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, miserável por quê? Porque a riqueza que você tem, ela não vale nada. O número de templos, o número disso, daquilo, não vale nada no reino de Deus.
quantas igrejas estão ricas por fora, mas por dentro estão miseráveis. As igrejas estão lotadas de pessoas sem Deus, místicas, que você conversa com elas não sabem nada sobre o reino de Deus, sobre o novo nascimento, sobre Jesus. Elas só repetem aquilo que elas ouviram, mas elas não tiveram uma experiência com Deus. Porque aquele que está em Cristo, ela é nova criatura. Todo mundo percebe quando a pessoa nasceu de novo. Então não são as ordenanças da igreja que fazem a pessoa nascer de novo. Jesus foi muito claro e ele disse: não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. Não adianta querer embelezar os membros, torná-los com aparência de crentes. Eles têm que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. E ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da tua nudez. Hoje nós vemos tantos escândalos na igreja, né? As pessoas estão nuas diante das outras, pelos seus erros, por suas falhas. Hoje a igreja não é perseguida por causa da verdade. A igreja é perseguida por causa da mentira, por causa do erro, por causa do engano, por causa das falhas dos seus líderes. Aí eles acham que eles estão sendo perseguidos por causa de Cristo. E eles dizem: não, eu estou sendo perseguido porque Jesus disse que eu seria perseguido. Quando você vai ver, eles não estão sendo perseguidos por amor a Cristo, não. Eles estão sendo perseguidos por causa das suas obras malignas e erradas, que só o cego que não vê. Pessoas que estão sendo guiadas por toda sorte, por todo vento de doutrina estranha, e estão achando que estão sendo perseguidos por amor de Cristo. Vamos imitar a Jesus. Imitar a Jesus. Voltar ao princípio de tudo. As vestes brancas são aquelas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Nós estamos nus. A nossa vergonha está sendo mostrada. Nós vemos aí todos os dias na internet, na televisão, a vergonha das igrejas sendo mostradas. Deus está mandando você comprar dele vestes para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, porque você não está sendo perseguido por causa de amor a Cristo. Você está sendo perseguido pelas suas obras erradas, pelas doutrinas erradas que você está colocando na sua igreja, pelas doutrinas erradas e pelas pedras de tropeço que você está colocando nas pessoas. Quem disse que servo de Deus é para ser milionário? Onde está escrito isso na palavra de Deus? Onde está escrito na palavra de Deus que dentro da igreja ia virar uma bagunça? Que todas as pessoas iam ficar desordenadas, caindo no chão, dando cambalhotas? Onde está escrito isso? Está escrito: recebereis poder quando recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo, não é para poder fazer palhaçada para os outros na igreja. A Bíblia proíbe o falar em línguas quando não há interpretação de línguas. As definições de livros foram atualizadas. Até o falar em línguas não deve ser feito dentro da igreja por causa da desordem, por causa do escândalo. Imagine só, se o falar em línguas é proibido alto na igreja,
se não houver quem interprete por causa do escândalo, ainda mais as outras práticas que as igrejas estão fazendo hoje, que estão escandalizando tantas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que não vão nas igrejas por causa disso. Eu não vou naquela igreja porque parece uma igreja de doido. Todo mundo começa a cair no chão, de repente fica imitando bicho, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é pedra de tropeço pro seu irmão. Se você quer cair, se você quer dar cambalhota, se você quer falar em línguas, fale baixo com Deus no seu quarto, feche a porta do seu quarto. Não faça isso para aparecer para os outros. Não faça isso porque você está causando escândalo e pedras de tropeço para outras pessoas. Se você quer ser rico, se você quer ser milionário, vá ser empresário. Você não foi chamado para ser rico na obra de Deus. Se você quer ser rico, quer ter mansão, quer ter carro importado, vá trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro. E não venha usufruir das ofertas do povo de Deus, porque as ofertas são para a pregação do Evangelho e para os irmãos, igual na igreja primitiva. As pessoas vendiam suas propriedades e dividiam entre os irmãos pobres da igreja. Não é para enriquecer pastor, não. Não é para enriquecer família de pastor, não. Vocês estão sendo perseguidos não por causa da justiça. Vocês estão perseguidos por causa do pecado. Pela desobediência à palavra de Deus. E o Espírito Santo não está tendo comunhão com isso. Sabe por que o Espírito Santo ainda faz milagres através de vocês? Por causa das almas que estão seguindo vocês. Porque se não fosse por isso, há muito tempo Deus já teria tirado de vocês a unção. Porque se vocês caírem, vão cair milhares e até milhões de pessoas com vocês. Não pense que vocês são bambambam espiritual. Arrependa-se. Deus está mandando você vestir a sua nudez. Deus está mandando a sua igreja. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser se arrepender, se arrependa. Quem não quiser, continue fazendo o que você está fazendo. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Continue assim. Até o dia que Jesus voltar e você vai dizer: ah, Senhor, eu fiz tantas obras em teu nome, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai virar para você e vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe por quê? A responsabilidade de quem está acima, a liderança, ela é muitas vezes maior do que a de um simples membro. Porque vocês carregam a responsabilidade de cuidar de milhões de pessoas. E o seu exemplo está sendo seguido por muitas pessoas. Então vocês não podem se dar ao luxo de cometer certos tipos de erros, de ficar desnudos na frente dessas pessoas. Se você quer ficar rico, eu já disse, vá trabalhar honestamente e ganhe seu dinheiro honestamente. Não é pecado ser rico, pecado é ser mercenário, é ser aproveitador. Pecado, não é pecado você orar em línguas, não é pecado você ser espontâneo no Espírito Santo. Pecado é você causar escândalo para as pessoas. Isso é pecado. Então, se você quiser fazer isso, faça no seu quarto, com a porta fechada, porque é isso que Jesus disse. Se você quer fazer qualquer coisa errada, ou qualquer coisa, faça, mas primeiro saia de onde você está, da sua autoridade, do lugar que Deus te deu, e vai fazer o que você quiser. Mas deixe o povo de Deus fora das suas besteiras. E aqui diz: que unjas os olhos com colírio para que vejas. Porque ele disse que nós estamos cegos. E eu vou dizer para vocês que o maior erro da igreja está aqui, na cegueira. Sabe por quê?
porque as igrejas, os pastores, eles acham que eles estão certos. E eles não aceitam a repreensão de ninguém. Eles repreendem todo mundo, mas não aceitam a repreensão de ninguém. Por isso que muitos serão condenados, porque não enxergam a verdade. Eles acham que eles estão certos. E Deus está falando aqui: aconselho-te que de mim compres, que unjas os olhos com colírio para que vejas, porque você está cego. As doutrinas falsas estão te cegando e não estão deixando vocês verem a verdade do Evangelho. Então, uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu creio nisso, que eu fiz isso. Há um tempo atrás eu li essa mensagem e Deus tocou muito no meu coração sobre isso. Que o nosso maior erro se chama cegueira espiritual. É a gente continuar andando da forma que a gente sempre andou, achando que a gente está certo. O que Jesus fez com essas igrejas aqui? Jesus fez um check-up com todas as igrejas e mostrou para elas tudo que estava errado e tudo que estava certo. E eu pedi a Jesus isso um dia. Eu falei: Jesus, me mostra na minha vida tudo que está errado e tudo que está certo. Todos os ensinamentos errados, quero que o Senhor me convença. Todas as minhas práticas erradas, eu quero que o Senhor me mostre. Tudo que estiver certo também, eu quero que o Senhor me mostre. Faça um check-up, mas mostre-me mesmo. Mostre tudo. Revela, desnuda, me mostra, abre os meus olhos para que eu veja a verdade do Evangelho, a verdade sobre mim. Depois que eu fiz essa oração, Deus começou a abrir os meus olhos de uma maneira que eu nunca fiz. Eu comecei a ver tanta coisa, tanta religiosidade, tanto engano, tanta falsa doutrina que eu seguia como ovelha para o matadouro. E eu seguia aquelas doutrinas como sendo de Deus e só serviam para ser pedra de tropeço, que me afastavam de Deus. E Deus começou a me revelar o Evangelho de verdade, sem ensinamento humano, um Evangelho vivo, puro, limpo da palavra de Deus. E eu comecei a ver que a verdadeira perseguição, ela vem da verdade. Ela não vem das outras maneiras. Quando você começar a ouvir a verdade de Deus, você vai sentir vontade de falar. E quando você falar, você vai ser perseguida. Eu recomendo a você, pastor, pastora, igreja, membro, quem quer que você seja, pare de criticar a igreja dos outros e comece a falar com Deus agora. Faça uma campanha na sua igreja. A campanha do colírio de Deus. Eu tô rindo, mas não é uma coisa engraçada. Comece a pedir a Deus esse colírio. Peça que Deus tire a venda dos seus olhos e mostre tudo na sua igreja que está errado aos olhos dele. Tudo que está na sua vida que está errado. Começa a orar. Ore nesse propósito. Fala: Deus, me mostra. Eu me abro para o Senhor. Eu tiro de mim as minhas fortalezas. E falo: Deus, me mostra. Porque se eu virar para vocês agora e começar a falar tudo que Deus me falou, eu sei que tem pessoas que vão me odiar. Porque Deus me revelou tanta coisa pela palavra dele, que hoje eu vejo que são falsas doutrinas. Mas eu não posso ficar aqui falando para vocês uma por uma que Deus me mostrou. Porque é importante que Ele mostre para você. Então, eu recomendo a você, irmão em Cristo, comece a orar. Comece a orar a partir de agora. Fala: Deus, me mostra o que está errado na minha vida. Qual que é a doutrina que eu estou seguindo que está errada? Me mostra tudo. Faz um check-up, igual o Senhor fez lá em Apocalipse para as igrejas. Mostra para a minha igreja tudo. E Jesus continua dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se Jesus está à porta, é porque ele não está dentro. Se Jesus está do lado de fora, é porque a porta está fechada. Nós fechamos a porta do nosso coração, das nossas igrejas, para que Jesus não entre e não interfira nas nossas vidas, para que ele não seja o cabeça dessa igreja, que Jesus está dizendo para eles, diz que estou à porta. Ou seja, eu não estou aí dentro, eu estou aqui fora, eu estou batendo. Se você quiser que eu entre de novo, você vai ter que abrir a porta de novo para mim. E abrir a porta é isso, fazer com que Jesus entre na sua vida, te dê um entendimento, renove a sua mente, faça você ver tudo que está errado na sua vida, faça ver tudo que está certo, tudo que está errado, e te faça ter um entendimento dele, da verdade. Se Jesus está do lado de fora batendo, é porque nós fechamos a porta para ele. Então, não pense que você é rico, não tem falta de nada, que você é pobre, miserável, cego e nu. Todos os cristãos têm que fazer isso. Falar com Deus, Deus, me mostra tudo que está errado na minha vida. Eu fiz isso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mostra-me tudo que está errado em mim, na minha vida, na minha igreja, em tudo, me mostra. Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca vi antes na palavra dele. Eu te aconselho que você faça isso. Ore, peça a Deus para te mostrar tudo, fazer um check-up da sua vida, da sua igreja. E depois, comece a voltar ao primeiro amor. Deixe Jesus entrar na sua vida de novo. Porque muitas vezes nós nos fechamos para Deus. Não deixa Deus falar mais nada conosco. Tem pessoas que não ouvem repreensão de ninguém mais. Jesus está falando que ele repreende quem ele ama. Se você não está deixando Deus te repreender, é porque você deixou Jesus do lado de fora. E ele está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. E ele está falando com você agora, ele está batendo na porta da sua igreja, do seu coração, da sua vida. Está dizendo assim, olha, se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Cearei com você e você ceará comigo. Ou seja, eu darei para você o que você precisa e receberei de você o que eu preciso, o que eu busco. Ou seja, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e Deus dar para nós o que é nosso de direito. Nós vamos cear nas nossas coisas com as coisas de Deus, colocar à disposição dele as nossas doutrinas, à disposição dele. Deus, aqui estão as doutrinas da minha igreja. Pode mudar, pode transformar, pode tirar o que o Senhor quiser, pode modificar o que precisa ser modificado. Jesus quer cear com você e quer que você ceie com ele, que você coma da palavra dele, que é o melhor para nós, que é a verdadeira comida. Nós muitas vezes estamos ensinando, estamos dando comida para as pessoas que não alimentam. E Jesus falou que ele vai dar para a gente do alimento dele, da comida dele, que é a comida que sustenta para a vida eterna. Quando nós convidamos alguém para comer na nossa casa, a gente oferece para ela o que nós temos. Então, faça uma mesa para Jesus. Mande ele entrar e mostre tudo que você tem.
que, Deus, estão aqui. Todas as coisas da minha vida, da minha igreja, as minhas doutrinas, os meus ministérios, a minha palavra, minha família, minha vida, está tudo aqui diante do Senhor. Pode tirar o que o Senhor quiser. Se o Senhor não gosta, Senhor, me fale, me mostre o que o Senhor gosta. Isso é Jesus ceiar com você. Você ceiar com Ele é Ele te mostrar a mesa dEle. É Ele te mostrar a comida dEle, a verdadeira comida que alimenta. Jesus quer cear com você e quer que você ceie com Ele. Essa palavra é muito forte. Primeiro, saiba que Jesus está do lado de fora e que Ele está batendo. Antes que não haja tempo, abra a porta para Ele entrar. E Ele vai entrar. E você tem que preparar a mesa para Ele. Coloque na mesa tudo, não deixe faltar nada na mesa, coloque tudo. Abra a sua mesa, abra a sua casa, abra o seu ministério, abra a sua igreja, abra o seu coração, abra tudo para Ele. Fala, Jesus, o que o Senhor gosta? O que o Senhor não gosta? Me mostra, para que eu venha descartar da minha vida. Aqui estão as minhas coisas. Me mostre as tuas. Me mostre a tua comida. Santo é teu nome, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus. O Senhor disse: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que vencer como Jesus venceu, e não é de outra forma. Não existe outro método, não existe outro caminho, a não ser fazer as mesmas obras que Ele fez. Temos que aprender dele. Por isso, leia os evangelhos de Cristo de novo. Elimine todos os ensinamentos humanos que você teve até hoje e comece a aprender dele, como uma criança que não sabe nada, e comece a aprender de Jesus. Observe tudo sobre ele, como ele se relacionava com as pessoas, como ele falava, o que ele pregava, o que ele comia, o que ele bebia, como ele fazia a obra. Comece a ver como Jesus fazia, comece a fazer igual. Por isso que ele disse: quem vencer vai se sentar comigo assim como me assentei. Ou seja, tem que fazer o que ele fez. É só assim que a obra de Deus tem que ser feita. Nós não temos que inventar histórias, não. Embelezar o evangelho, não. O evangelho de Deus, ele não consiste em sabedoria humana, em beleza humana, em nada disso, em tecnologia humana. Ele consiste no poder do Espírito Santo. Nós não precisamos inventar moda para atrair ninguém para a igreja. Nós precisamos imitar a Jesus, porque ele não tinha nada e ele atraiu para si multidões. Ele não tinha microfone, ele não tinha ministros de louvor, ele não tinha televisão, ele não tinha rádio, ele não tinha megafone, ele não tinha efeito de luzes, ele não tinha som ao fundo, ele não tinha nada disso, mas ele tinha o poder de Deus e ele atraía milhares de pessoas para ele. E é isso que nós temos que fazer. Ao que vencer, eu vou fazer com que sente comigo, assim como eu me sentei. Vencer é isso, é viver como Jesus viveu, é ser um Jesusinho, como diz o Taifado, ser um Jesusinho na terra. Não existe outra maneira. Nós temos que colocar a ceia para Jesus e mostrar para Ele tudo que nós temos. Porque até então nós comemos de tudo. Qualquer pessoa que chegue na nossa igreja e nos oferece comida, nós comemos.
de todo tipo de doutrina, de todo tipo de... falou que é crente, que é cristão, a gente está comendo. Nós temos que comer é dele, é de Cristo. Jesus falou, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É ele que nós temos que comer, é dele, é da carne dele. Ele tem um banquete para nós. Enquanto nós insistimos em comer a nossa comida, a nossa própria comida, a nossa própria doutrina, a nossa própria sabedoria, os nossos próprios entendimentos, as nossas próprias interpretações, a gente vai continuar com fome e faminto e dando nada. As pessoas vão sair famintas, vão entrar doentes e vão sair doentes, vão entrar mortas e vão sair mortas. Porque nós estamos dando sentimentos, coisas humanas que não saciam, que não satisfazem. Nós precisamos de Jesus. Nós não podemos tirar o ouro da igreja e nem o fogo do Espírito. Essa é a palavra de Deus para mim, para você, para nossas igrejas, porque a igreja é uma só. Não existe esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Nós somos de Cristo, de Deus. Agora eu gostaria de orar, não só por mim, mas por todos vocês. Eu não sou uma pessoa que tem uma unção especial, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou humana, eu sou filha de Deus. Preciso da misericórdia do Senhor também. Então, eu quero que você, não importa quem você seja, eu quero que você agora abra a porta para Jesus entrar. Primeira coisa, abra. Não importa onde você esteja, não importa o lugar em que você ocupa dentro do ministério, Deus não se importa nem um pouquinho com os nossos status humanos, né? Então, abra a porta para Jesus entrar, coloque diante dele tudo que você tem e manda ele e peça a ele para tirar tudo que não é bom e dar para você a verdadeira comida, a verdadeira ceia. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Deus, essa palavra que é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e eu sei que ela vai penetrar e vai separar aquilo que é do Senhor e aquilo que é da carne, aquilo que é humano daquilo que é divino, aquilo que é demoníaco daquilo que é de Deus, daquilo que não provém de ti, daquilo que provém do Senhor. Primeiramente, nós abrimos a porta da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso coração e pedimos: Jesus, volta, entra de novo, porque nós deixamos o Senhor muito tempo do lado de fora. Entra de novo nas nossas casas, nas nossas igrejas, entra de novo e seja o centro, seja o nosso ouro, seja a pedra angular. Oh, Jesus, volte para o centro. Tira todos os ídolos da igreja, tira todos os superestados, super homens de Deus e entre e ocupe o seu lugar de honra. Deus, nós mostramos para o Senhor a nossa mesa. Eu coloco diante do Senhor toda a minha vida,
todas as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas crenças, as doutrinas nos quais eu tenho seguido, os meus ideais, as minhas ideologias, as minhas manias, as minhas vontades, os meus desejos. Eu coloco toda a minha vida diante do Senhor. E essa pessoa que está me ouvindo coloca também. Coloca as doutrinas das igrejas deles. Tudo diante do Senhor agora. Nós fazemos uma mesa para Ti, Jesus. Se assente conosco e ceie. Tira da nossa mesa tudo que é impuro, tudo que é sujo, tudo que é errado, tudo que é humano, tudo que é demoníaco, tudo que é carnal. Tira de mim. Mostra para nós a verdade. Mostra tudo aquilo que está errado na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos caminhos. Revela-nos a verdade, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Dá-nos o Teu espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de temor. Revela para a Tua igreja, para cada membro, para cada pastor, para cada ministro, tudo que está errado na vida deles, tudo que está certo também, mas revela pela palavra, Senhor, não de nenhuma outra forma, mas pelo Espírito Santo, através do convencimento da palavra. Mostra-nos e nos ensina a vencer como o Senhor venceu, a andar simplesmente da forma que Jesus andou, e não andar segundo nenhuma sabedoria humana, seguir exemplo humano, que a gente não precisa de seguir, a gente tem que seguir a Jesus. Quem hoje pode virar e falar como Paulo, e me imitar como eu imito a Cristo? Deus, queremos ser imitadores de Cristo e não mais de ninguém. Então, Senhor, eu abro a minha vida para Ti, peço, dá-me do Teu ouro para que eu enriqueça. Dá-me das Tuas vestes para cobrir a minha nudez, a minha vergonha. Dá-me do teu colírio. Pinga nos meus olhos espirituais, nos meus olhos carnais, para que eu veja a verdade, para que eu veja tudo que está errado, tudo que está certo, tudo que precisa mudar, todas as doutrinas. É o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero voltar a ser quente. Não quero ser morna. Eu não quero apagar o Espírito do Senhor. Eu não quero, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas diante do Senhor e peço, faça-se chegada, Deus, em cada um de nós, em cada pastor, em cada igreja, em cada membro. E mostra tudo aquilo que está errado, Deus. É o Senhor é que convence. Eu não vou ficar aqui dizendo quem está errado, quem está certo. Mas é o Senhor é quem convence. Então mostra para a tua igreja. Mostra, Senhor. Eu oro por cada pastor, por cada ministro do teu evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia de cada um, de cada ovelha do teu rebanho. Que nenhuma se perca. Que acabem os escândalos da igreja, que acabem. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Ai daquele que faz tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, mas primeiro convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mostra-nos a tua graça, porque é dela que nós vivemos, é ela que nos basta. A tua graça, o teu amor, ensina-nos a viver como o Senhor viveu, a manifestar o verdadeiro poder do Espírito Santo, que traz vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a palavra, o Evangelho não consiste em palavras persuasivas, mas é o poder de Deus. Então, em nome de Jesus, você que está doente, seja curado,
receba a cura do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que estava com câncer, seja curado agora. Você que estava aflito, com depressão, com pânico, seja curado agora. Seja livre do que estava te fazendo mal. Seja livre, em nome de Jesus. Eu declaro a paz do Senhor sobre a sua vida, a alegria do Senhor, a sabedoria do Senhor sobre você, em nome de Jesus.